A reforma da Previdência vem provocando muitas discussões. A PEC traz medidas polêmicas e é o tema do nosso debate de hoje. Conosco aqui, Natália Ramos, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Washington Feitosa, jornalista. Bem-vindo, Washington. Obrigado, Poliana. Estamos aqui sorrisos, mas o assunto de hoje é triste, né? A gente não pode dizer que é feliz, assim, principalmente para a nossa geração, que está um pouco longe da aposentadoria, mas e as futuras, né? Exatamente, mas que está com medo, essa é a palavra, né? O que é que vai ser do nosso futuro aí, de fato. E é esse o tema de hoje, né? Trazer um pouquinho aqui dessa questão, dessa tal reforma da Previdência, que a gente ainda fica cheio de dúvidas, né? São tantas questões. Natália, nós temos aí uma proposta de reforma que não está sendo aceita por alguns especialistas, que existem manifestações contra, mas vamos pensar de forma mais macro. Uma reforma é necessária? Uma reforma, sim, é necessária, em conjunto com as frentes sindicais, com os especialistas, com os advogados, com os economistas. Tudo isso em conjunto pode-se fazer uma reforma que seja favorável aos trabalhadores que possivelmente, futuramente, vão se aposentar. Mas essa reforma que se está exposta, externada na PEC 287, não é uma reforma prudente. Washington, nós temos aí essa proposta muito polêmica, né, que de fato nos causa dúvidas, medos, né? Qual é a tua opinião, tua visão sobre essa reforma, assim? Ela é positiva, ela é negativa, ela pode se tornar de repente de fácil adaptação à sociedade ou realmente vai trazer só problemas? Então, Poliana, Natália, eu concordo, comungo da opinião da Natália, eu acho que se faz necessária uma reforma. Agora, em que moldes? Em que termos? A gente precisa aprofundar o debate, né? Essa proposta específica, né, que está sendo colocada pelo governo Temer, eu sou completamente contrário, porque ela é altamente criticável e contestável, porque a Previdência hoje ela é superavitária, né? Não existe o tal rombo, né, déficit que eles propagam, né, para tentar impor a questão dessa reforma da Previdência, como está sendo debatida agora. Então, assim, existe, como a gente estava discutindo, né, debatendo nos bastidores, a Previdência, ela é composta, ela integra um sistema, né, que uma tríade. É uma tríade. Né? A Natália pode falar um pouco mais. É composto pela assistência social, pela previdência e pela saúde. Então, a previdência social ela é superavitária. Já foi feitos estudos, economistas, inclusive a Denise Gentil, a tese dela demonstra que existe o superávit e não existe o déficit, como o governo Michel Temer está apontando. E dentro desse, aproveitando o esteio da resposta da Natália, nós temos até dados numéricos, né, que eu poderia compartilhar com vocês. Quando se fala em rombo, né, rombo na Previdência, né? Rombo da Previdência, que a Previdência, o rombo cresce de uma forma assustadora, isso é um tanto quanto lenda, porque hoje nós temos um déficit que eles colocam de 160 bi, e, em contrapartida, nós temos um gasto, uma despesa que o governo banca, financia, de desonerações e incentivos fiscais, que alcança o patamar de 260 bilhões de reais. Ou seja, nós pagaríamos o suposto déficit e ainda teríamos um caixa. Então, é aí onde entra a questão do superávit. A outra coisa que é colocada, Poliana e Natália, é que a conta da Previdência, as contribuições, elas só partem do empresariado e de nós, trabalhadores, quando tem a parte do governo também. Com certeza. Né? Hoje o governo banca uma parte da Previdência ou não? Banca? Sim. E como é que seria esse caminho, assim? É a parte dele que poderia ser aumentada, por exemplo? Qual é a proposta de quem é contra essa reforma? Não, eu acho que se fizesse as desvinculações fiscais, as desonerações fiscais, a questão da DRU, que é a desvinculação da Receita da União, que é 30% desvinculado da Receita da Previdência para outros fins. Talvez se não houvesse essa questão de desvinculação da DRU, sim, com certeza não seria preciso fazer essa reforma nos termos que está sendo proposto. Que isso é que é um absurdo, porque desde os anos 90 o governo ele não cumpre o que está preposto na Constituição. O artigo 195 da Constituição ele preconiza isso, que é o que as contribuições são
do empregado, dos empresários, e o governo entra com COFINS, PASEP. Então, isso não é praticado? Por conta das desvinculações das receitas da União. Sim. Para bancar o quê? Para pagar os juros. E isso favorece a quem? Aos rentistas, ao sistema financeiro. É uma parcela muito pequena que lucra com esse cenário, que, ao meu ver, é crítico, né, para a gente. Então, beneficia quem? É uma parcela mínima, é pífia, tá entendendo? Então, assim, a grande população, a grande massa trabalhadora acaba sendo colocada em um segundo plano. Prejudica. Né? Então, é um retrocesso. Entendi. Do ponto de vista político, como é que está esse encaminhamento? Está mais para ser aprovado, para não ser aprovado? Porque, do ponto de vista grosseiro, a população, de fato, está toda manifestando contra, né? As instituições também. E aí, do ponto de vista político, será que existe possibilidade de ser aprovado? Ontem já foi admitido. Semana passada foi aprovada a admissibilidade da reforma da Previdência. Então, a gente está lutando, indo contra. Está apontando positivo aí, né? Mas a reforma vai prosseguir. Infelizmente. Infelizmente. Quais são as principais mudanças? Acho que é a maior curiosidade de todo mundo, assim, né? Por gentileza, pontuar pra gente. As principais mudanças com a reforma da Previdência refere-se à idade, né? A aposentadoria por idade passará a 65 anos, independente do sexo, entre homens e mulheres. E a carência mínima exigida para aposentar, que era de 15 anos, passará a 25 anos. Ou seja, vai aumentar mais 10 anos de contribuição para o trabalhador. Hoje já não é fácil se aposentar, a gente vê as pessoas reclamando, né? Imagine com essa situação, né? Inclusive, com a proposta de emenda constitucional, vai ser inviável a acumulação de benefícios entre a aposentadoria e uma pensão por morte. Hoje, no atual regime, quem se aposenta e pode pleitear uma pensão por morte, mas com a reforma não será mais possível. Natália, a gente sabe que uma reforma da Previdência, ela mexe com toda a estrutura, né? A PEC 55, né, ela passou, né, foi aclamada pelo Pleno do Senado e segue para sanção do presidente Michel Temer. Então, assim, a PEC, sem essa reforma da Previdência, não ficaria um tanto quanto destoante, porque, assim, eles alegam o déficit no caso da Previdência, e na PEC, a crise. Então, como é que você vê esse discurso, esse diálogo PEC e reforma da Previdência? Realmente existe a crise, né? Nosso país está passando por uma crise, mas a questão da reforma da Previdência não pode ser feita com o fundamento de que existe um déficit da Previdência, porque já foi feito estudos, inclusive economistas, auditores fiscais, já constataram e demonstraram cabalmente que existe superávit. A Previdência ela é superavitária, não existindo o déficit tão falado nas mídias. Natália, só para a gente fechar, quem está prestes a se aposentar, que falta pouquinho tempo, também vai ser prejudicado com a nova reforma? Quem está próximo a se aposentar, né, existe, se for passada essa emenda constitucional, existem as regras de transição, né? Então, aquela pessoa que completar 50 anos de idade, no caso o homem, e a mulher aos 45 anos de idade, vai ser contemplado com as regras de transição para não afetar tanto os impactos da reforma. Ok, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo aí, né? Tem muita coisa para conversar ainda, mas o tempo acabou, né? Natália Ramos, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, muito obrigada. Obrigada. Acho que a gente vai trazer outras vezes aqui, porque esse assunto vai render muito ainda, né? É verdade. E o Washington Feitosa, excelentes colocações. Muito obrigada, tá, Washington? Até a próxima. Obrigado, Poliana. Obrigado, Natália, pela oportunidade do debate. Estamos aí à disposição para a gente aprofundar mais essas questões que eu acho que são importantes para a sociedade. Você, obrigada por ter ficado aqui com a gente novamente. Acesse a TV OAB no canal OAB CE na TV, todas as segundas, quartas e sextas. Tchau, tchau.